envolvendo aí o norte do país. O norte do país. Você tem recebido notícias, aí eu as tenho dado e em algumas até não, mas muitas notícias do norte. Muitas notícias. Você tem visto aí garimpeiros, uma notícia foram 17 mortos, centenas de quilos de cocaína sendo apreendido, maconha, ouro, diamante, aviões. Você está vendo as Forças Armadas prendendo um monte de gente lá em cima, né? A gente tem falado aqui que o galo tem voado na selva amazônica, livre, leve e solto, né? Eu tenho falado muito para você sobre o norte de Nárnia, né? Lá no norte, lá em Riba, né? Lá em cima, o norte de Nárnia, né? O norte de Nárnia anda agitado, irmão. O norte de Nárnia anda agitado, o galo tá solto, tá com a espora esporando todo mundo e você ainda talvez não tenha percebido muita coisa. Mas eu quero aqui abrir hoje o nosso desdobramento fazendo um breve comentário a respeito da situação de segurança pública no país. Hoje, a gente sabe que em muitos estados, ou em alguns estados, nós somos dominados por determinadas facções criminosas, né? Você sabe disso, eu sei, a gente vê no jornal todo dia, são elas várias aí. Mas o que começou a acontecer ultimamente é que a gente tem lido no jornal que elas estão dominando os garimpos na Amazônia. A extração de ouro, de minérios de diamante, principalmente nas tribos indígenas dos Yanomamis, Cinta Larga e outros aí, né? Então a gente tem visto uma extração muito grande. O que a gente vê? A gente vê oportunidade. Eu acredito que eles, né, esses caras que são muito inteligentes, só têm a sua inteligência voltada para o mal, para o crime, mas são muito inteligentes, né? Então o que eles veem lá? Eles veem uma fartura grátis, né? Grátis, porque eles dominaram, e aí eles dominaram o comércio de ouro, segundo os jornais, aí comércio de ouro, de diamante, de tudo isso e tal. E entra muita grana disso. Muita grana. Lá por cima também entra muita arma, né? A gente sabe disso muito bem. Tráfico de droga que rola pelos rios, atravessando da Bolívia, da Colômbia, de todos aqueles lugares do Peru, né? Atravessando ali pelos rios em pequenos barcos que são ali movimentados dentro da fronteira do Brasil, sem que ninguém veja. Em função da grandiosidade daquele território, né? A extensão territorial é enorme, não é? Então tem uma série de dificuldades para fazer a fiscalização naquele lugar, né? É muito difícil. Então ali seria um campo fértil, e tem sido, pelo menos segundo as notícias, né? Tem sido um campo fértil ali para muitas organizações transitarem e trabalharem enriquecendo os seus cofres e mantendo as suas instituições com o dinheiro que vem de lá. Muito bem. Algum tempo atrás, algumas pessoas têm feito ligações entre eles e determinados partidos políticos, né? Determinadas pessoas, enfim, né? Têm feito ligações que estas manteriam aquelas e vice-versa. A gente tem visto isso também. Então, nós, simples mortais que estamos aqui de baixo olhando tudo o que está acontecendo, começamos a perceber uma certa movimentação de determinados grupos, né, de robrianos naquela área, com grandes apreensões, prisões, né, nos rios, nas divisas. Eu tenho mostrado aqui para você, né? Eu tenho mostrado isso aqui para você, né? Mas hoje o Clã Pelicano, né, a página lá do Twitter, Clã Pelicano, se você não segue, recomendo que você siga também, né, trouxe pra gente uma cronologia dos fatos, e eu quero trazer aqui para você prestar atenção. Eu já disse para você, né, que eu vou passar um paninho aqui rapidinho, e você vai lendo e vai prestando atenção. Se você quer olhar estes twitters com mais atenção, você vai lá no Twitter, na página do Clã Pelicano, e você vai ler lá com mais devagar, mais tranquilo, né? E você vai entender. Olha o que ele diz. Ele diz: há algum tempo temos postado algumas coincidências, entre aspas, sobre a atuação dos robrianos em apreensões, ações, galos,
os velhinhos estrategistas e um desmonte no sistema que está abalando a alta cúpula do país e suas agendas. Preste atenção no que está escrito. Observe e tire suas conclusões. Vamos lá? Diversas operações desmantelaram o crime organizado na Amazônia, uma fonte de lucro para fomentar o sistema, segundo o clã pelicano. Movimentações que simplesmente surgiam no meio da selva em locais secretos. Tem várias fotos aí, você está vendo, onde houveram várias operações. Nesse período, os velhinhos já estavam sumidos por uma oportunidade, apenas foram vistos juntos em uma reunião em um QG. Passa 8 de 1, crise no GSI com G. Dias, fora por motivos óbvios, o general Amaro entra em campo. Logo de cara, recebe 3 reforços no GSI. Continua. O general Amaro discursou que a guerra não precisa de convite. Preste atenção no texto. Não precisa de convite. Chega sem convite. Vemos claramente selo arruda de qualidade. Militares recebem e-mails com um vírus espião. Vocês ouviram disso aí? Eu contei para você aqui, talvez você não lembre, mas né, tá na descrição aqui do clã pelicano. Tudo direitinho para você entender a história inteira, né? Preste atenção. Seguindo, insinuam operar contra o Braga Neto, que mantém posição. Prendem o coronel Cid, tentam encurralar Bolsonaro. Robinianos avançam em resposta aos golpes de ataque do sistema, quebrando a banca com inúmeras apreensões de drogas, armas e tudo isso com o sistema tendo a certeza de que se estava acontecendo, de onde vinham as informações? Da caserna, é claro. Dia 17, o último, ocorreu na Câmara dos Deputados a Comissão das Relações Exteriores e Defesa Nacional, onde o deputado do PT, Flávio Nogueira, lembrou ao ministro da Defesa e comandante do Exército de que os movimentos e ações armadas comunistas no Brasil foi com participação de militares de esquerda. Você sabia que tem militares de esquerda? Você já sabe, né? O comandante do Exército, então, elogiou o deputado petista e o convidou para uma visita ao itinerário formativo e que desde 85 as Forças Armadas tiveram um comportamento exemplar, como que justificando. Será que o deputado estaria dizendo que sabem que tem militares de direita em ação? Se tem os de esquerda, tem os de direita. Voltando ao um capítulo importante é o fato de que os vídeos vazados do GSI, lembra? Os vídeos vazados do GSI só podem ter sido vazados por alguém de dentro. Entendeu? Só podem ter sido vazados por alguém de dentro. E então recebemos um post no mínimo intrigante do Anonymous Brasil, que publicou no seu Twitter, né? CNN, olha o que eles dizem, já tem o código fonte e de brinde mais 160 horas de imagem do 8 de janeiro. Tic-tac. Algo então parece abalar a saúde do molusco, com fortes dores e alguns dias depois com sintomas de tristeza e melancolia, e que já está com sua cirurgia marcada lá para meados de 15 de junho. O vice, vocês sabem, se encaixa como uma luva na agenda globalista. Ao pó, pode voltar. E hoje, general da imagem afirma que militares estão usando desinformação. Veja, o general Stanf afirmou, né, foi ontem que apareceu essa reportagem dele, que existem militares que estão usando desinformação para criar caos no país. Opa! Como assim? Irmão, como?
general Stamp está falando, irmão? O Richard. De quem que ele está falando, irmão? Eu vou ler de novo. E hoje, general da imagem afirma que militares estão usando desinformação para criar caos no país. Hã? Quem, irmão? Quem? Hã? Seriam os robinianos? Hã? Quem será, irmão? Irmão, só não vê o que está diante dos seus olhos quem é cego. Por isso, o Clã Pelicano trouxe aqui uma cronologia para você abrir o seu olho, irmão. E parar de achar coisas que não existem. E começar a prestar atenção no que de fato existe. O que é que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo uma clara divisão de dois lados. Dois lados. Entendeu? Então nós estamos vendo um lado, segundo o Clã Pelicano, que está combatendo o sistema, derrubando a entrada de dinheiro que vem lá do norte. O que o Clã Pelicano está falando aqui para nós. Certo? E de outro lado, nós vemos aqueles que estão de acordo com o sistema, ou seja, de comando, né? Teoricamente seria isso. Afirmando que existem militares usando desinformação para criar caos no país. E ele continua. Fato, estamos vendo acontecer diante dos nossos olhos? Como pode ser uma desinformação? Pergunta o Clã Pelicano. Quem está gerando a desinformação? Os caras que estão vazando os vídeos e as imagens? É uma pergunta que você tem que fazer. Entendeu? Você tem que fazer essa pergunta. Você é uma pessoa inteligente. Ok? Você é uma pessoa inteligente. Você tem que prestar atenção na notícia. Eu já falei para você. Não fica olhando para a notícia. Presta atenção no que ela está te mostrando. Ok? Preste atenção no que a notícia está te mostrando. E ela continua. Se existem militares operando, são de direita. Se houver perseguição e esses então a cúpula, é esquerda. Ele disse o seguinte, se existem militares operando contra o sistema, eles são de direita. Isso significa que os de esquerda são da cúpula. É o que ele está dizendo aqui, o Clã Pelicano. E aí ele printa uma imagem dele dizendo assim, ó, robinianos servem a pátria. General diz que militares disseminam desinformação para a crise no país. Os abusos e conivência do alto comando com os militares não é desinformação, é fato. O momento que o sistema meter a mão no bolso do alto comando, o jogo vira. São palavras fortes aí. E ele continua, o Clã Pelicano continua o raciocínio e você acompanha aí, porque você é um cara inteligente, você está acompanhando o raciocínio dele. Ok? Vamos lá. E para fechar o raciocínio, hoje, que foi ontem, o general Mourão, que aqui não está sendo citado com mérito, proferiu palavras em tom onde falou inclusive em guerra civil. Vocês viram? Quem viu aí o discurso do Mourão no Senado ontem? Vocês viram ele falando? Ele estava dizendo de maneira clara que se o Senado, o Congresso não fizer uma intervenção, nós vamos ter uma guerra civil no país. Uau, irmão! Mas os profetas não são tudo mentiroso? Os profetas que falaram que ia ter guerra no país não são profetas do caos? Os profetas que falaram que ia ter guerra no país porque tem uma divisão no exército de direita e de esquerda, que ia ser uma guerra de general, não são tudo mentiroso? Não disseram que não vai acontecer nada? Oh, que surpresa! Quem tá falando foi o general Mourão que falou em guerra civil. Não é? Tem uns profetas aí que falaram nisso aí. Faz tempo que estão falando. Faz tempo, não é de agora. Né? Faz tempo. Entendeu? Faz tempo. E tem gente dizendo assim, ué, cadê as profecias? Cadê que você profetizou? Não aconteceu nada. Otário, presta atenção, abre o olho, seu cego.
Não é porque você não está vendo que não está acontecendo nada. Então eu pergunto, para haver guerra civil, é porque existe robinianos contra a esquerda? Olha o que o Clã Pelicano está fazendo. Ele está fazendo uma pergunta para você. Porque para haver uma guerra precisa haver dois grupos, concorda comigo? Se uma guerra, ninguém luta contra si mesmo. Para haver uma guerra precisa haver dois grupos. Então, se existem dois grupos, já existem os embates. Em que área eles estão combatendo? Será que eles estão combatendo e você não está vendo? Ou você não está prestando atenção nas notícias? Ou você já ainda não está sentindo o cheiro da fumaça? Então o Clã Pelicano fez aqui tá fazendo perguntas para você. Você é uma pessoa inteligente, né? Ele continua ainda, ele diz: observe, vai haver represálias contra os militares que não são da alta cúpula? Pense, em uma situação de guerra civil, quem irá a nosso favor? São eles? Reforço que foi o general Mourão quem usou o termo guerra civil. Não temos interesse e nem apoiamos quaisquer atos violentos. Nós estamos apenas lendo as notícias. Então a gente está fazendo uma análise do discurso do general Mourão. Só uma análise, né? Só uma análise daquilo que o general Mourão falou. Por que o general Mourão veio no plenário e falou pro chefe do Senado, que teoricamente é o cara que controla todas as coisas, diz assim: ó, se você não fazer nada, nós vamos ter uma guerra no Brasil. Até onde vão as coisas, as consequências, os atos? Entendeu? Até onde tudo isso vai? São perguntas, né? São perguntas que as pessoas não conseguem obter a resposta e todo mundo quer saber. E todo mundo quer saber. Muita gente, porque não tem discernimento das coisas, não consegue perceber um palmo na frente do seu nariz, acha que tá tudo como era antes no Mar de Abrantes, que tá tudo na buena, que tá... Observe, irmão. Preste atenção. Observe, preste atenção nas coisas. Nas notícias, tá tudo no jornal, só que você não vê. Porque você olha com olhos desatentos. Quando você olha com olhos atentos nas notícias, você percebe tudo que está acontecendo. Né? Entendeu? Você percebe tudo que está acontecendo. Entendeu? Vamos mais para frente, tem outras notícias aqui. Eu estou te dando essas notícias todos os dias. Agora olha essa. Ora Brasília. Urgente. Lira enfrenta Moraes e afirma que só Câmara pode caçar deputado. Teatro das tesouras, diz a Van Liberdade. Irmão. Bia Kicis, olha o que a deputada federal disse. É urgente resgatar a autoridade do parlamento. Já não somos tratados como um poder. É obrigação do Congresso zelar por suas atribuições, segundo o artigo 49(11) da Constituição Federal. O Rodoiler, fica fria que tá de boa aí, tá? Já na Dermo, já fui várias vezes na Dermo, já é só uma, não tem nada a ver, tá? Mas obrigado pelo carinho, tá bom? Obrigado pelo carinho. Correio Brasiliense, mandato deve ser cassado somente por esta casa, diz Lira sobre Dallagnol. Agora eu queria fazer uma pergunta para você. Vamos considerar hipoteticamente que o Lira leve o caso do Dallagnol como ele diz que vai levar, segundo um ordenamento jurídico que existe na Câmara, para que seja julgado na Câmara e a Câmara não aprove a cassação do Dallagnol e devolva o mandato para o Dallagnol cassado pelo TSE. Ok? Vamos considerar isso hipoteticamente. Muito bem, vai fazer isso. Aí um partido político, por exemplo, o PSOL,
entra com uma ação no Supremo dizendo que a ação da Câmara é inconstitucional. E aí eles simplesmente cancelam a ação da Câmara e o cara tá cassado. E aí? Né? Revista Oeste, olha o Marco Aurélio. Ex-ministro Marco Aurélio sobre cassação de Dallagnol pelo TSE. Abre aspas. A margem da ordem jurídica, fecha aspas. Pastor Josias, paz do Senhor, meu querido, Deus te abençoe. Ele disse, evidentemente que ainda não é tarde, porém amanhã será. Terra Brasil Notícias, Mourão pede ao Congresso interdição imediata contra a cassação de Deltan Dallagnol. A trombeta, Moro se reúne com Moraes horas após cassação de Deltan. João Henrique da Fonseca, temendo perseguição política, Sérgio Moro cogita renunciar e se mudar para os Estados Unidos. O Pavão Misterioso trouxe uma outra que tá mais legal, eu vou ler para você, ó. Sérgio Moro cogita renunciar e ir embora do Brasil. Sérgio Moro, União Brasil, pode renunciar ao mandato de senador. O parlamentar está cogitando se antecipar a uma possível cassação de seu mandato e fazer um movimento para se declarar como perseguido político no Brasil. O ex-ministro da Justiça, Jair Bolsonaro, sondou amigos e aliados que moram nos Estados Unidos na busca por um emprego que lhe garantiria permanência no país americano. E agora, irmão? E agora eu te pergunto, será que o Moro vai se fazer de vítima? Vai pedir o boné e vai vazar? Será que isso de fato é o que está movendo o coração dele? O que você acha, irmão? Que ele tá com medo, é óbvio. É óbvio. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Né, Pastor Lázaro? Eu vou dizer uma coisa para você. Se ele tá achando que sua família tá em risco, e lembrem-se vocês que eles já foram alvo aí de uma operação da Polícia Federal, porque existia um grupo que queria matar eles, então você precisa se colocar no lugar do cara. Ok? Você precisa se colocar no lugar do cara. Será que não aconteceu alguma coisa que eu e você ainda não sabemos? É isso aqui que eu quero fazer você pensar comigo. Não seja levado pela notícia. Pense na notícia. Entendeu? Pense, irmão. Não seja massa de manobra. Pense. Você acha, irmão, que o cara com cargo de senador, que tem a prerrogativa de segurança do Estado, da Polícia Federal, pensa comigo, irmão, que ele pede proteção para a Polícia Federal e vão proteger, vão guardar ele? O que é que ele foi fazer, conversar com o Moraes? O que ele está lendo? O que ele está lendo? O que vai acontecer, irmão? Que você ainda não sabe, mas ele já sabe. Pense, irmão. Entendeu? Pensa comigo. O que é que está por vir? Quem seriam os próximos, irmão, a serem caçados? Quem seria o próximo a ir pra cadeia? Os caras metendo a tranca. Nós, irmão, eu e você, a gente só tá vendo o que o jornal tá mostrando. Quer dizer, nem todos, né? Claro. Entendeu? Mas tem muita coisa aí que a gente ainda não tá vendo, irmão. Mas vai vir à tona. Muita coisa aí, irmão. Entendeu? Agora olha o que a Jaqueline Loyola escreveu. Presta atenção. Da série Plantou, Colheu.
Lembram da Carta da Democracia? Lembra quem assinou? Quem é que lembra da Carta da Democracia? Lembra? Rosângela Moro e alguns nomes da Lava Jato assinaram a Cartinha pela Democracia, atacando o presidente Bolsonaro e defendendo as instituições democráticas, como o TSE, o STF. Quem lembra disso? Hoje os mesmos são engolidos pelo monstro que eles mesmos alimentaram. O presidente Bolsonaro passou 4 anos tentando avisar e ninguém deu ouvidos, e agora estão pagando pela sua omissão. Seria isso que a Jaqueline está falando? Seria isso? Será, irmão, que não tem gente com medo porque tem alguma informação aí que você não tem? Você já pensou nisso? Você já pensou nisso? Será que os caras não estão com medo porque eles têm alguma informação que nós não temos? Sabem de alguma coisa que nós não sabemos? O que está vindo sobre o Brasil, irmão? O que está vindo? Vamos continuar. Gazeta Brasil. TSE multa Flávio Bolsonaro, Mara Gabrilli e Carla Zambelli por associar molusco à morte de Celso Daniel. 10 mil reais de multa. A Alice no País das Barbaridades. Se você não segue ainda essa página, recomendo que você siga a Alice. É uma página extraordinária, traz muita notícia legal. O TSE multou a senadora Mara Gabrilli, o senador Flávio Bolsonaro e a deputada federal Carla Zambelli em multa de 10 mil por vincularem o então candidato à presidência da República, Molusco, ao assassinato do ex-prefeito Celso Daniel em 2002 durante o período eleitoral. Eles foram multados porque eles associaram, né? Treta. É só treta, né? A trombeta. Moraes encontra obstáculo para prender Bolsonaro. O quê? Segundo a trombeta, ela diz que o ministro Alexandre de Moraes, está no jornal, isso aí, não tem maioria no Supremo para conseguir uma prisão para o presidente Bolsonaro. Isso aí que você está ouvindo. E que eles estariam também levando em conta uma comoção e uma possível revolução no país caso ele seja preso. Entendeu? Caso ele venha a ser preso. Então eles estão levando em consideração isso, que se prenderem ele, né, se vierem a fazer isso, tiver algum motivo, algum crime, alguma coisa, né, que a gente não sabe. Entendeu? Então, a trombeta tá dizendo isso aí. Vamos esperar para ver, né, o que vai rolar. Próximos capítulos dessa novela. Tá emocionante, irmão. Tá melhor que a novela da Globo. Política no Brasil tá melhor que novela da Globo, né? O que você acha, irmão? Não sei, né? Vamos ver. Gazeta Brasil. Ex-auxiliar de Bolsonaro, Mauro Cid, depõe hoje a Polícia Federal sobre suposta fraude em cartões de vacina. Gazeta Brasil. Se liga na notícia. Toffoli extingue ação contra Kassab por suposto caixa 2 da Odebrecht. Irmão, olha esse aqui, irmão. Não, esse aqui é lindo, essa notícia é linda. Dá uma olhada, Gazeta Brasil. TRF4 suspende multa de quase 400 mil reais imposta à mulher de Eduardo Cunha. A multa a Cláudia Cruz foi aplicada junto com sentença que a condenou em ação criminal por evasão